Boa noite. Continua no mesmo espírito que vocês estavam. E se você quiser sentar no chão, senta. Se você quiser deitar, deita. Se sinta livre, se sinta verdadeiramente livre. Entenda que aqui não é quem está do seu lado, não é o seu pai, a sua mãe, não é o seu irmão, o seu amigo, o seu namorado, o seu esposo. É você com ele. E é engraçado, porque o Jim falou aqui um negócio. Se você quiser deitar, deita. Se você quiser pular, pula. E eu não falei com ele sobre a palavra. Ele não sabe sobre o que é a palavra. Eu não disse o que é que eu ia falar nela. Mas ele trouxe exatamente o que eu ia trazer: adoração. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês ganhassem hoje na Mega Sena, qual seria a reação de vocês? Vocês iriam gritar, iriam pular, iriam fazer um churrasco, ia chamar todo mundo, ia dizer: meu Deus do céu, eu ganhei. Aquilo que ninguém conseguiu, eu ganhei. O que é que vocês iam fazer? Qual que ia ser a reação? Mega Sena acumulada, 100 milhões. Eu sei que eu provavelmente ia gritar, ia chamar todo mundo, ia fazer um churrasco daqueles lá em casa. Ao mesmo tempo, se o Brasil tivesse ganhado na Copa, para quem gosta de futebol, se o Jimmy tinha saído correndo. Se você hoje pudesse jantar com seu artista favorito, qual era a sua reação? Qual seria a reação? Qual seria a sua verdadeira reação? Seja franco. Esquece quem está do seu lado. Seria gritar? Seria se emocionar? E se agora eu dissesse para vocês que o Criador de tudo isso, Ele se entregou por mim e por você, qual vem sendo a sua reação? Qual vem sendo a sua reação ao se lembrar disso? Ao se lembrar que Ele veio perfeito, desceu em forma humana, disse assim: ó, você não merece, mas por você eu vou entrar no seu lugar. Você não merece, mas por você eu vou te limpar desse pecado. Você não merece, mas a minha graça te basta. Qual é a tua reação no dia a dia? Qual é a tua reação quando você se lembra disso? Você grita, você chora, você aplaude, você diz glória a Deus. Mas qual vem sendo? Deus me incomodou muito nessa última semana para falar sobre isso. Há umas 2 semanas eu passei por um retiro, um seminário de cura e libertação. E durante o seminário todo, eu só orava para que Deus me desse um coração de Davi. E quando eu penso em Davi, eu só pensava no quão redimido ele foi, de como a graça de Deus caiu sobre ele, sobre quando ele pecou, onde ele se deitou com a mulher do chefe de guerra dele, foi talarico e ainda assassinou o amigo, embriagou o amigo, para dizer: não, se ele se embriagar, ele vai deitar com a mulher e vai dar tudo certo, porque daí não fui eu que peguei a mulher dele. Só que Deus redimiu ele. E no final desse retiro, um pastor chegou para mim e para o meu pai e disse assim: parabéns pelos filhos, tem coração de Davi, verdadeiros adoradores. E eu fiquei: caraca. Eu sabia que Davi era redimido, mas eu não tinha percebido quão adorador ele é. Se possível, eu queria que colocasse 2 Samuel 6, versículo 14 até o 15 primeiro. Vou lendo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças, na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiam trazendo a arca do Senhor com brados de alegria e ao som de júbilo das trombetas. Então, contextualizando, Israel tinha perdido a arca do Senhor, a arca da aliança, onde carregava a presença do Senhor. E os filisteus tinham cansado dela. Por quê? Porque não servia para eles? Não, porque eles colocaram no mesmo local onde os deuses falsos deles estavam, e os maiores deuses dele adormecia de pé e acordava de joelho. Os deuses, as estátuas, se prostravam perante a arca do Senhor.
onde não tinha uma forma, onde não era um bezerro, onde não era um homem. Não, era a arca onde estava carregado da presença do Senhor. E eles disseram assim: ó, pode levar, quero mais não está dando certo. E beleza, a arca foi voltar para Israel. Davi tentou trazer primeiramente a arca de uma forma que ele não perguntou para Deus. Ele não veio para Deus e disse assim: pai, como é que tu quer que eu leve? Não, ele disse: vou fazer do mesmo jeito que os filisteus fizeram. Eles colocaram os melhores bois, vai os melhores bois. Foram os melhores carros, vai os melhores carros. Só que os bois tropeçavam, as rodas quebravam, e quem encostasse na arca, que não tivesse em santidade, que não tivesse intimidade, era fulminado. Ele morria imediatamente. Até que Davi decidiu perguntar: como é que você quer que eu traga? E então ele mandou trazer do mesmo jeito que foi levada para Israel da primeira vez. Quando a gente pega o colete sacerdotal, o nome dele é éfode. Aí a gente vai e coloca no Google o que é um éfode. Aí é uma vestimenta feita de linho fino, carmesim, que eu não faço ideia do que é, estofo azul e púrpura. E ainda ela era bordada a ouro, que continha os nomes das 12 tribos de Israel. E era utilizada por cima das suas vestes. E ela era utilizada para somente uma coisa. Ela era utilizada para se apresentar perante a Deus no Santo dos Santos. Quando você entrava na Arca da Aliança e dizia lá: estou aqui, Senhor, você precisava usar isso. Quando você pega as imagens do Google, é a coisa mais linda. É um colete cheio de pedras preciosas, com rubis, com diamantes, com ouro, tudo de mais precioso. E Davi estava usando no meio do povo para adorar e dizer: glória a Deus que a presença do meu Deus chegou até mim. Só que ele estava lá no meio do povo, junto da galera que era verdadeiros adoradores, que estavam adorando a presença do Senhor. A presença do Senhor está voltando para a minha terra. Finalmente o Senhor está voltando para mim. Aí vai lá no 16 e fala: entretanto, aconteceu o quê? Entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, que perdeu a graça de Deus, por ter preferido obedecer aos homens do que a Deus, ele perdeu a graça, ele perdeu a unção. Mical contemplava tudo de uma janela, ou seja, ela já não estava junto de Davi adorando ao Senhor, ela já não estava junto do seu povo adorando ao Senhor, adorando quem realmente merecia adoração, mas ela estava lá de cima dizendo: olha que ridículo, dançando, pulando, bradando, olha que ridículo. Tá, Sidney, mas o que é que tem a ver? Quando a gente pega a adoração no tempo do Velho Testamento, ela não era feita assim. Davi, eu olho, pelo menos eu não me recordo na Bíblia de algum outro rei que adorava a Deus igual ele adorava. Quando a gente pega em Gênesis, vamos voltar lá para Gênesis, Caim e Abel. Abel trouxe das suas primícias aquilo que era agradável ao Senhor. Caim trouxe, entre aspas, o que sobrou da sua produção. E naquele momento Deus olhou com desdenho para Caim, e a face dele ficou repleta de ódio. Vamos para Jó. Jó fala que após uma festa familiar, ele fez uma adoração para que redimisse os filhos dele, porque ele não sabia se os filhos haviam pecado. A gente vai para Levítico. Levítico tem mais de 10 livros ensinando o que é holocausto e o que é adoração. Para cada tipo de pecado, você tinha uma redenção. Para cada tipo de pecado, você tinha um holocausto. Se você pecasse sabendo, você tinha que trazer
Levítico 6:2. Se alguém pecar cometendo uma falta contra o Senhor, enganando o seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado, ou deixado sobre os cuidados como o penhor, ou ainda defraudando o seu irmão, o roubando, extorquindo, quer que seja, ou se achar algum bem perdido a mentir a respeito disso, ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa, cometendo portanto pecado, quando desse modo errar, tornando-se por isso culpado, terá de devolver o que furtou, extorquiu ou que se aproximou indevidamente. Aí você desce Levítico 6, daí ele vai falar, vai pegar um bode, vai pegar um carneiro, enfim. Então, para cada tipo de pecado, você tinha um tipo de redenção para se ter. Só que tudo isso mudou. A adoração mudou. Davi foi o primeiro rei que começou a adorar a Deus como ele realmente queria. Quando a gente fala do coração de Davi, Davi ele tinha acabado de pecar. E vamos lá, ele estava sem a consciência que tinha pecado. Deus, coisa mais linda do mundo e fora do mundo, disse assim, ó, meu profeta, vai lá falar com Davi e pergunta para ele o que é que ele faria se alguém fizesse exatamente o que ele fez. Davi, manda matar. Aí o profeta, pois é, mas não foi tu que fez isso? Não foi tu que pecou desse jeito? Ele no mesmo instante rasga as vestes dele. As vestes naquele tempo, muito mais do que hoje, eram coisas sagradas. As de reis, de profetas, eram difíceis de se conseguir, porque o linho era difícil de se ter naquela época. Ele rasga as vestes e coloca um saco branco. E ele passa aquele momento. Simplesmente pedindo perdão a Deus. Ele diz, Deus, tira minha casa, tira o meu reinado, tira a minha família, tira as minhas riquezas, mas não me tira da tua presença. Aí a gente chega e entende que os sacrifícios cessaram. O sacrifício como antes, porque agora é um novo. Mas deixa eu trazer, antes, se você pecasse contra o seu irmão, você tinha que devolver para ele 5 vezes mais. Se você o defraudasse, você tinha que reerguê-lo. Mas e agora? Como é que é agora? Quando a gente chega em João 1:29, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente volta para Davi. Davi ele era um verdadeiro adorador. Davi ele percebeu que, vou refazer, Davi ele não estava adorando mais automático. O povo ia lá, pecava, se redimia. Pequei, me redimo. Pequei, vai lá e faz holocausto. Pequei, faz outra adoração. Davi não, ele não estava lá para adorar somente na hora que precisava. Na Bíblia, acho que é em 1 Samuel, fala que quando os espíritos de Saul escutavam Davi tocar a harpa, eles ficavam revoltados. Porque quando Davi tocava, ele não estava fazendo para Saul. Saul era uma consequência, acalmar o rei era uma consequência, mas ele tocava para Deus. Quando ele dedilhava na harpa, as notas que saíam, ele não fazia para os homens, ele fazia para Deus, ele fazia com excelência para Deus. E daí Jesus veio, o próprio Deus se fez carne, que não pecou, se colocou no lugar de Barrabás. Barrabás, quando a gente pega a tradução, se eu salvo engano, significa filho de Deus. Então vamos imaginar aqui, filho de Deus, Jesus. O filho de Deus ia para a cruz por todos os pecados. Jesus chegou e disse assim, ei, eu te salvo. O imperador da época, muito safo,
Disse assim: vocês escolhem. Quem é que vocês querem que vá para a cruz? Jesus ou Barrabás? E o povo: Jesus. E Jesus se fez pecado para morrer em nosso lugar, no lugar do Filho de Deus. Eu não sei vocês, mas eu sou filho. E sinceramente, ao saber que outra pessoa tomou o meu lugar, por coisas que não cometeu, eu ficaria triste, mas ao mesmo tempo, ficaria muito feliz, porque é uma nova vida, é um novo momento de se redimir. E ao redimir, sem que você faça a força, porque Ele já fez toda a força. Foi Ele que passou lá e disse assim: está consumado. E daí o véu se rompeu. Aí a conexão começou a ficar direta. Não era mais internet de escada, sabe? É quase airdrop. Você fala, papai ouve e Ele responde. Mas você tem que estar disposto a escutar. E daí, Jesus foi, está tudo certo. E se não está nada, é Paulo. Paulo, ele traz um convite para a gente. Em 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Em Efésios 2,22: no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Antes, a galera não tinha acesso ao que a gente tem. Antes, qualquer coisa que fosse feita, era preciso fazer um sacrifício. Levítico 4: se o sacerdote ungido pecar, traz, portanto, culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como sacrifício pelo pecado que cometeu. Se for toda a comunidade de Israel que pecar por ignorância e infringir algum dos aspectos prescritos dos mandamentos do Senhor, ainda que a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Gente, se uma parte de Israel pecasse sem consciência, todo o povo pecava. Imagina que você está numa roda de amigos, você tem um ministério, e apenas uma das pessoas erra. Ela vai lá, cai. Se o resto não souber, eram considerados pecado, eram considerados culpados. Vem lá Jesus e diz assim: ei, esquece isso, eu vou redimir vocês, mas em troca, eu vou fazer a lei ficar muito mais pesada. Eu vim para que se cumprisse a lei, mas eu também vim para poder carregar algo que vocês não podem carregar. Toda essa culpa, toda essa dor, todo esse sofrimento, que você fica focando nele, se você tirar o olho dessa dor, desse sofrimento, dessa culpa e colocar em mim, você esqueceu. Você já está redimido. Mas você tem que fazer uma coisa: tem que me aceitar como Senhor e Salvador, como o único Senhor e Salvador. É incrível como a Bíblia está conectada. Em Levítico e em Números, em Deuteronômio, em Gênesis, em Êxodo, ele fala: não farás para vocês, dependendo da tradução, esculturas ou ídolos para adorar, a não ser eu. E só podia entrar na presença do Senhor quem estava livre dos pecados durante um ano. Quando a pessoa entrava na arca da aliança, ela tinha que entrar com uma cordinha, com sinos, porque se o sino parasse de tocar, é porque a pessoa não aguentou a presença do Senhor. A glória foi tão forte, mas tão forte, que a pessoa não aguentou. E daí ele chega
E diz assim, ó: agora o Espírito de Deus habita em vocês. Sabe o Espírito que estava lá com ele quando criou os céus e a terra? Quando ele disse: haja luz, e houve luz. Haja e haja, haja e haja. Esse Espírito agora está dentro de você. Só que ele também tem um convite. Ele fala: sois santos assim como o vosso Pai que estás no céu é santo. Sidney, lascou. Cara, eu pequei antes de entrar. Na minha mente eu quis mandar o meu irmão para... A santificação não é só o fato de você não pecar, mas antes de tudo isso, pelo menos ao meu ver, creio eu, é o que Davi fazia. Pequei, tomei consciência, eu caí, não vivendo na iniquidade, mas eu caí. Eu disse assim: Senhor, me tira tudo, mas não me tira a tua presença. Se for preciso, me tira o que estava me fazendo cair, mas não me tira da tua presença. Me permite que eu fique aqui, me lava, me salva. E agora esse mesmo Espírito Santo, que redimiu, que cuidou, que aconselhou, ele está dentro de você. Só que tem esse convite: sois santos, assim como o vosso Pai que está no céu é santo. Eu acredito que Davi, ele já imaginava isso. Davi era um verdadeiro adorador. E eu fico batendo nessa tecla porque eu não vejo uma outra adoração, outra pessoa que tenha se destacado em adorar a Deus do jeito que ele adorava. No que ele fazia com excelência para Deus. Quando ele estava em batalha, sendo perseguido por Saul, ele já era ungido de Deus. Deus entregou Saul 2 vezes na mão dele. Ele disse assim, ó: tá aqui. E ele: ai de quem tocar no ungido do Senhor. Davi desceu, rasgou as vestes de Saul, pegou o canteiro d'água dele, só para mostrar que ele poderia ter matado. E ele se arrependeu de ter rasgado as vestes. Tão temoroso ele era com a presença do Senhor, tão temoroso ele era com o que Deus falava. E ele adorava. Ele foi perseguido por não sei quantos anos. Demorou uns 20, 30 anos para poder receber a promessa que ele recebeu quando ele era garoto. Cuidava lá das ovelhas do pai. Samuel chega e diz assim: ei, tu vai ser ungido por Deus. Deus mandou dizer que toda essa terra aqui vai ser tu um dia. Não era muito mais fácil na primeira vez que Deus deitou Saul, fez o exército todo dormir, ele lá matava Saul, ninguém mais perseguia. Ele ia ter promessa, a promessa estava lá, já foi feita, Deus tinha prometido e Deus tinha provido. Só que ele temia uma coisa: a presença do Senhor. Agora, o quanto a gente vem temendo a presença do Senhor. Temer não é ter medo. Temer é o medo de você ficar sem, de você magoar. Imagina que durante o louvor ele está aqui te esperando para você adorar, para você estar do lado dele, para você poder sentir a presença dele. E ele está assim: filho, vem aqui, me dá um abraço, vem dançar comigo, vem pular comigo, ou então deita aqui, contempla os céus, vem para o meu Shaba, vem relaxar na minha presença. Só que daí não, eu vou, sento, louvor torando, estou aqui sentado, celular, aí fico olhando o irmão, aí o outro caiu, aí você diz: nossa, que ridículo. Aí o outro está dançando e você diz: meu Deus do céu. Aí a outra pessoa começa a chorar e diz: nunca. Ei, você está agindo igual Mical. Você está ficando sem a presença do Senhor. E Ele está aqui dizendo: eu só quero que você esteja comigo.
Davi percebeu isso alguns anos antes de Jesus vir. Muitos anos antes de Jesus vir. Aí a gente olha lá em Apocalipse 4. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram. Os 24 que têm o privilégio de estar na presença, diante do trono do Senhor, adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. Aí a gente pensar, é só aí. Isaías 6, 2 e 3. Em torno deles posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Davi sabia que os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo. Sabiam que os anciãos cantavam: Santo, Santo, Santo. Nenhuma honra, nenhuma glória Davi pegava para si. Em todo momento ele dizia: foi Deus que me ajudou, foi Deus que foi na frente. Se a gente ler 2 Samuel, ele coloca que Deus foi na frente dele, Deus foi na frente do exército dele. Quando a gente pega em 1 Samuel, acho que foi 1 Samuel, Jonathan, filho de Saul, ele fala: Senhor, se tu não estiver aqui, que eu não suba. Se tu não fores comigo, eu sei que a vitória eu não tenho. Agora, o quanto a gente realmente vem temendo a presença do Senhor do nosso lado, vem entendendo que é uma dádiva, que é um presente, que está lá, é só a gente receber. Sabe os presentes de natais que vocês receberam? Alguns receberam de ano novo. E se for igual a mim, que faz aniversário pertinho, às vezes recebe 2 vezes. Pois é, o maior presente que não tem preço, tem um valor imensurável, não tem preço, está aqui disponível para você. É você dizer: eu aceito. E Ele está esperando. Só que daí eu tenho um convite para vocês. Queria chamar o louvor aqui. Quem puder já vir subindo. E sinceramente, se você pensou hoje: nossa, me deu vontade de me ajoelhar, aí ficou olhando todo mundo em volta, assim: não, vão achar que eu sou doido. Se você teve vontade de dançar, não, vão achar que eu sou doido. Se você teve vontade de orar por alguém, não, vão achar que eu sou doido. Ele se fez carne, onde muitos achavam que ele era doido, falso profeta, para morrer por mim e por você, para você ter medo do que os outros vão pensar. Quando eu cheguei aqui, a Fê olhou para mim e disse assim: amor, tua adoração está diferente. Você finalmente está com o temor da presença dele. E eu entendi que eu tinha perdido isso. Porque em 2021, quando a gente começou as células lá em casa, quando a gente começou um movimento, quando a gente começou a cuidar de pessoas, que algumas pessoas conhecem, eu não tinha esse medo do que pensava. Eu era um dos mais idiotas. Era eu que dizia: vamos, sai da cadeira, vem aqui para frente, vamos adorar. E eu chegava aqui na igreja, onde naquele local eu tinha liberdade. Eu chegava aqui e eu dizia: não, deixa eu quieto. Eu tinha medo de me prostrar de joelhos, pelo que os outros podiam pensar. Eu tinha medo de me deitar e sentir o acolhimento do Senhor, pelo que os outros iam pensar.
Agora eu tenho um convite para vocês. Se coloquem de pé. Se permitam receber esse abraço dele, receber esse cuidado dele. Se permitam viver o presente que ele deu para vocês de graça, na graça, pela graça. Se preciso for, sai de perto do cônjuge. Se preciso for, sai de perto do amigo. Se preciso for, sai de perto da família. Sai de perto de quem você veio. Diz assim, ó, agora sou eu e Deus. Agora é meu momento com Ele. Depois do culto eu te vejo. Acabou a adoração, eu te vejo.